dos tribunais. Eu tô aqui com um analfabeto com um seu aqui, rapaz. Agora o senhor vai manter, cidadão. O senhor falou. O registro gerou um processo no Conselho Nacional de Justiça, que tornou público esta semana um dado do histórico de Eduardo Siqueira dentro dos tribunais. O desembargador paulista que se recusou a usar máscara e depois humilhou um guarda municipal já foi alvo de 42 procedimentos disciplinares. O Fantástico pesquisou arquivos da Justiça e revela agora detalhes e os casos mais graves da ficha disciplinar do magistrado Eduardo Siqueira. Santos, litoral de São Paulo, final dos anos 90. O então juiz Eduardo Siqueira se envolve em críticas públicas à gestão do fórum da cidade. Ele aborda 2 colegas juízes no meio de um shopping e os acusa de corrupção. Acusações feitas de forma alucinada e até criando fatos, alegou depois num processo um dos juízes. A denúncia contra os colegas não se comprovou, mas rendeu a primeira censura na ficha de Siqueira. A censura é uma das 6 penas disciplinares que se aplicam a magistrados no Brasil. Elas vão de advertência à demissão. A censura é um tipo de advertência grave e impede que o juiz punido seja promovido por merecimento pelo prazo de 1 ano. Ainda no final dos anos 90, o então juiz Siqueira é alvo da 2ª censura. Segundo esse processo judicial, ele comparece armado, portando uma pistola automática com bala na agulha, à Corregedoria Geral da Justiça Paulista. Era uma audiência de uma testemunha de defesa num procedimento disciplinar contra o próprio Siqueira. Na ocasião, registrou o processo. O então juiz demonstrava nervosismo, estado de ânimo exaltado, causando apreensão, surpresa e constrangimento aos presentes. Em 2010, o Superior Tribunal de Justiça anulou essa censura, por considerar que ela já estava prescrita quando foi aplicada. Esta desembargadora convive com Siqueira há mais de 30 anos, desde o tempo em que os 2 eram juízes em Santos, ele titular, ela substituta. Ele sempre deixou muito claro que ele era juiz, ele era filho de juiz, ele era uma pessoa importante na comarca. A magistrada era ainda uma jovem juíza quando processou Siqueira por injúria e difamação. Ele começou a levar informações para o tribunal que, além de serem verídicas, ofendiam a minha honra. Portanto, decidi processá-lo criminalmente. O processo acabou prescrevendo, mas o convívio com Eduardo Siqueira revelou mais sobre o comportamento do colega. Ela se recorda de um episódio envolvendo uma funcionária do fórum no elevador. Você é nova, você precisa aprender a se colocar como juíza. A sensorista é alguém inferior a nós, você não pode perguntar da saúde dela assim como se você fosse amiga dela. Então dava sempre uma sensação de que ele queria se colocar acima de tudo. Siqueira recebeu a 3ª censura da carreira quando quis questionar a decisão de um juiz num processo de interesse dele. Era 11 de junho de 1999. Segundo esse documento judicial, o então juiz entra na sala do colega que não estava, joga a sentença na mesa e afirma em voz alta para todos ouvirem que a decisão era uma piada e que o colega juiz era um corrupto. O juiz não julga porque é juiz ou porque não é juiz, quem seja parte. A gente tem que ter imparcialidade. Ele ficou indignado de perder o processo. Além dos episódios de agressão verbal, a ficha do desembargador contém uma agressão física, que levou à 4ª censura da carreira. O ano era 2002, o cenário o mesmo do sábado passado, a Orla de Santos. Eduardo Siqueira agride com o tapa no ouvido um advogado a quem acusava de corrupção. A família do advogado, que morreu em 2011, não quis gravar entrevista, mas um filho dele afirmou que o pai teve o tímpano perfurado na briga e que provas das acusações de Siqueira contra ele nunca apareceram. A maior parte dos 42 procedimentos disciplinares contra o desembargador Eduardo Siqueira foi arquivada pela Corregedoria da Justiça Paulista. Mas tudo isso será agora analisado pelo Corregedor Nacional de Justiça, que conversou nesta semana com o repórter Fábio Turci. O histórico
pode pesar na decisão sobre esse caso específico? Se eu estou pedindo é porque tudo eu estou achando importante. Deve ter sido ativado. Quer dizer, você foi uma pessoa que teve muitos problemas no decorrer da sua carreira, não é isso? Hoje o CNJ deu 15 dias de prazo para Eduardo Siqueira apresentar sua defesa.